Nós vamos abrir a palavra agora. Queria que você abrisse a sua Bíblia, se você tiver com a Bíblia aí em mãos, se não, vamos ouvindo, mas se tiver e quiser acompanhar junto. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Vou falar hoje sobre essa nova direção que o Espírito Santo de Deus quer para as nossas vidas. Nós estamos sob nova direção, né? Nós temos esse privilégio de conhecer Jesus e andamos em novidades de vida de acordo com a vontade dele a cada dia. E eu queria que você abrisse aí Efésios capítulo 4. Vamos ler aqui a partir do versículo 17. Amém? Efésios 4, 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e foram instruídos segundo a vontade, segundo a verdade em Jesus. Quanto à nossa maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Eu li até o 24 e diz assim, o último versículo diz assim: e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Falei sobre essa nova direção, né? Nós somos convertidos, nós que nos convertemos, que já aceitamos Jesus, estamos vivendo sobre essa nova direção. E esse versículo fala se revestir da nova natureza, daquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, o versículo 26 começa dizendo assim: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Deus, obrigado pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor tem falado conosco, nos ajuda a andar de acordo com essa nova direção do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos esse dever como cristãos, né, de viver realmente sobre a direção do Espírito Santo de Deus. Seja nas atitudes, seja nas decisões, seja naquilo que a gente fala, pensa, no pensar, no agir, no falar. Onde a gente vai, a gente tem que refletir a glória de Deus. E esse texto começa falando aqui, o versículo 25, diz assim: portanto, deixando cada um a mentira, falai a verdade com o seu próximo. A intenção de Deus é que sejamos verdadeiros sempre. E hoje a gente estava meditando nos três capítulos diários, né? Queria que você abrisse aí no livro de Atos, no capítulo 5, que vai falar sobre um casal que infelizmente não deixaram a mentira e acabaram tendo graves consequências. E a gente vê aqui muito claro como quem mente se prejudica, né? E não que a nossa intenção é assim, tá mentindo, vai morrer, igual aconteceu com esse casal aqui. Porém, a mentira sempre tem uma consequência ruim.
E a gente vê aqui no livro de Atos, no capítulo 5, vou ler rapidamente aqui essa história. Creio que você já leu, principalmente se você ler os 3 capítulos hoje, você vai lembrar. Mas diz assim, Atos capítulo 5, versículo 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. O marido vendeu, guardou o dinheiro, e a mulher estava sabendo do que estava acontecendo. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos, porque aqui os apóstolos se reuniram, os irmãos daquela época se reuniram, vendiam as propriedades, estavam ajudando quem tinha necessidade. Então, esse irmão aqui, Ananias e Safira, ele pensou, vou vender, vou guardar um pouquinho, vou falar que foi tanto, vou ser, entre aspas, abençoado e ainda vou ficar com dinheiro em casa. Então ele fez as contas aqui, só que esqueceu de falar a verdade. Versículo 5, versículo 3. Então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendida o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto e sobreveio grande temor e a todos os que souberam do que tinha acontecido. Versículo 6. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou, diga-me, foi por este valor que vocês venderam essa terra? E ela respondeu, sim, por este valor. Então Pedro disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levantando, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda aquela igreja, e todos aqueles que ouviram destes acontecimentos. Então aqui a gente vê esse versículo na prática, né? Efésios 4, 25 vai dizer, deixando a mentira, falai cada um a verdade. A gente vê como a mentira prejudica. Infelizmente tem muitos, não muitos, né? Não posso citar muitos assim, mas infelizmente a gente vê cristãos mentindo, cara. Tanto o homem quanto a mulher. E aí a gente para e fala, vem cá, irmão, fala a verdade, deixa a mentira. Foi desse jeito que aconteceu? E a gente vê que Ananias e Safira tiveram um fim bem triste, bem trágico, porque a mentira tem perna curta, como a famosa frase diz, né? Chega uma hora que a casa cai, não adianta você, para se livrar daquela mentira, tem que arrumar uma outra mentira, uma outra. E aqui no caso foi pior ainda, porque o casal era um casal mentiroso. O casal entraram em concordância, não, vamos mentir, vamos enganar, que vai dar tudo certo. E aí Pedro fala assim, por que vocês enganaram o Espírito Santo? Por que vocês entraram em acordo para enganar, para entristecer o Espírito Santo? E aí quando a gente deixa de falar a verdade, a gente está entristecendo o Espírito Santo, a gente está deixando de fazer a vontade de Deus. Então o primeiro ponto aqui para a gente pensar a viver sobre essa nova direção de Deus sobre as nossas vidas, o primeiro ponto é deixar a mentira. Quando a gente se converte, a gente tem que se converter por completo, em todas as áreas. Ah, mas tem situação, como é que eu vou fazer? Eu já passei por situações de falar a verdade e às vezes pessoas ficarem com raiva, ou, pô, mas eu não precisa ser tão certinho assim, já ouvi até isso, né? Eu falei, é a verdade ela tem que prevalecer. Você fala com sabedoria, mas você tem que falar a verdade sempre. E também, se a gente não fala a verdade, as pessoas não se convertem, porque não adianta eu falar que eu sirvo a Deus e eu estou dando um mau exemplo com as minhas atitudes. Então, o primeiro ponto aqui, deixando a mentira e falando a verdade. O segundo ponto, nós devemos mudar o nosso vocabulário. Se queremos viver realmente essa vida sob nova direção, o nosso vocabulário tem que ser de acordo com a vontade de Deus, tem que ser de acordo com aquilo que a Bíblia nos instrui. E aqui em Efésios 4, no versículo 29, diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação,
conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que as ouvem. Então, além de não falar uma palavra torpe, essa live eu sei de quem é essa live, Deus abençoe. Essa palavra diz para não usar palavras torpes, como cristão eu tenho que dar um bom testemunho, como cristão eu devo falar a verdade e eu devo usar palavras que são realmente de acordo com a vontade de Deus. Eu já teve recentemente eu estava em uma reunião com algumas pessoas, uma reunião com atletas, né? E não era aqui em Santos, em uma igreja que eu estava em uma outra cidade. E uma das pessoas que estava lá falou assim: irmãos, quando eu estou jogando, eu solto uns palavrão mesmo, porque é difícil, né? Aí eu olhei e tomei até um susto. Eu falei: irmão, calma aí, como assim? Você se converteu, você tem que dar bom exemplo. Você está aí liderando na frente de pessoas que de repente estão chegando a se aproximar de Deus, a conhecer a palavra de Deus, e aí ver você falando um palavrão, você que já conhece a palavra há mais tempo, a Bíblia diz para não sair palavra torpe da nossa boca. Então a gente tem que dar bom testemunho sempre. Eu brinquei com alguns ontem, que eu estava fazendo uma reunião com alguns atletas, eu falei assim: você já deu você já pregou um prego na parede? Você já colocou o prego na parede, pegou o martelo e começou a dar umas marteladinhas e pegou no dedo sem querer? E aí alguns falaram não e tal. Eu falei: se um dia acontecer isso, o que vai sair naquela hora da sua boca é o que está no coração. Porque a gente tem que ter uma nova conduta. Nós somos transformados pelo poder da palavra de Deus. Então a gente tem que viver de acordo com essa palavra. E aí quem tem a palavra de Deus, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Quem vive na prática de falar palavras torpes, na hora que aperta qualquer coisinha, a pontinha da unha que aperta, o cara vai, solta um palavrão e vem palavra que você fala: meu Deus do céu, nem conhecia essa. Porém, a Bíblia está instruindo cada um de nós aqui. Vamos deixar mentira, não vamos deixar com que saia a palavra torpe da nossa boca, vamos procurar andar de acordo com a verdade. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, que é o principal, que a gente já falou no livro de Atos, no capítulo 5, né, sobre Ananias e Safira. Esse capítulo 4 aqui de Efésios vai falar assim, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristecer o Espírito Santo. Procurar agradar a Deus, como Pedro falou ali quando foi questionado, ele falou assim: importa agradar a Deus e não a homens. É melhor agradar a vocês ou agradar a Deus? Eu vou agradar a Deus, eu não vou entristecer o Espírito Santo. As atitudes que eu vou tomar vai ser de acordo com a vontade de Deus. Eu vou deixar a mentira, eu vou deixar de falar a palavra torpe, eu vou deixar de fazer o que não deve, eu vou deixar de ir, inclusive, em alguns lugares que eu sei que não está de acordo com a vontade de Deus, porque eu estou vivendo sob nova direção. Porque eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus e eu quero andar segundo a palavra de Deus. E se a gente não vigia, a gente entristece o Espírito Santo. Aqui o texto vai continuar no versículo 31 e vai falar algumas coisas que a gente faz, se a gente não estiver vigiando, a gente faz que entristece o Espírito Santo. Então aqui está falando sobre não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, porque essas coisas vão entristecendo o Espírito Santo de Deus. Mas quando a gente é bondoso, é compassivo, quando a gente se mostra misericordioso com o próximo, né, a gente consegue perdoar, a gente consegue se colocar no lugar das pessoas. E aqui a Bíblia diz assim: como também Deus em Cristo vos perdoou. Então a gente tem um entendimento claro de que devemos andar de acordo com a vontade de Deus, de que não devemos entristecer o Espírito Santo. Aqui diz: deixai a mentira, falai a verdade, mude o vocabulário, não entristeça o Espírito Santo de Deus e perdoe uns aos outros como Cristo nos perdoou. São 4 pontos básicos, 4 coisas que, como cristãos, nós temos que praticar na nossa vida no dia a dia. Temos que pedir graça a Deus. Às vezes tem gente que tem mais facilidade para obedecer uma atitude mais fácil para tomar, outra é mais difícil. Porém, o nosso dever como cristão é viver sobre essa direção do Espírito Santo.
É dizer: Deus, me dá força, me dá sabedoria, me dá graça, porque eu quero andar segundo a tua vontade, eu quero refletir a tua glória. Como a Bíblia diz, assim brilhe a vossa luz para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao Pai que está nos céus. As pessoas vão olhar e vão falar assim: ele mudou, ela mudou, as atitudes dele estão diferentes. Então eu quero ver o que está acontecendo, por que ele está tomando essas atitudes. Aí vai ver que é porque estamos andando sobre nova direção, andando sobre a vontade de Deus, andando sobre aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. E aí quando decidimos agradar, quando decidimos andar de acordo com a vontade de Deus, pode ter certeza que o que tiver que acontecer no seu futuro, Deus vai abrir as portas, as coisas vão começar a dar certo, porque a Bíblia diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Então a gente faz a nossa parte e Deus cumpre as dele no tempo certo, no tempo perfeito dele. Amém? Deus abençoe, feche seus olhos, vamos orar. Se Deus falou com você em algum desses pontos, coloca aí: Deus, me ajuda nessa área. Se você quiser especificar a área, especifica, escreve aí. Se não, fala assim: Deus, me ajuda a mudar, me ajuda a não entristecer o teu Espírito Santo, me ajuda a viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esse dia, por essa palavra. Nos ajuda, Deus, a sermos verdadeiros, a andarmos de acordo com a tua vontade, a não deixar com que palavras torpes saiam da nossa boca, a tomarmos atitudes que vão alegrar o teu Espírito Santo e não entristecer o teu Espírito Santo, a perdoar uns aos outros, a agir com sabedoria em todas e quaisquer situações que o Senhor permitir que passemos. Obrigado por esse tempo, por essa palavra. Abençoa cada um que está nesse momento, onde estiver, Deus, na sua casa, no seu trabalho, no hospital, ou aqueles que vão de repente ouvir essa palavra depois, que o teu Espírito Santo fale a cada coração, em nome de Jesus, amém. Agora eu quero orar com você que de repente não vive ainda sob essa nova direção, de repente você não sabe como agir, como tomar essas atitudes para andar de acordo com a palavra de Deus. E o primeiro ponto é entregar a vida nas mãos de Deus, é dizer assim: Deus, eu quero entregar minha vida nas suas mãos, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, eu quero te pedir sabedoria, força, direção para obedecer a tua palavra. E quero entregar minha vida nas tuas mãos. Se você quer, feche seus olhos aí onde você estiver, exceto se estiver dirigindo, não feche os olhos, mas repete comigo essa oração. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu quero andar sob a direção do teu Espírito Santo. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração, coloca diante de Deus aí nesse momento. Escreve aí: eu orei, nos comentários, e a gente vai estar entrando em contato aí para que possa te ajudar de acordo com a palavra de Deus, para que você viva no centro da vontade de Deus também. Amém?